Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. 25 de agosto, quinta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje também é dia de São Luís de França e São José de Calazás. E, queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, o Evangelho que a Igreja nos traz hoje é de Mateus, capítulo 24, de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que não espera e na hora em que não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Emile Miai Cioran, que nasceu em 1911 e morreu em 1995, dizia: esperar é desmentir o futuro. Esperar é desmentir o futuro. Viu? É muito interessante, a gente vive pensando no futuro e o futuro nem sempre ou nunca é aquilo que a gente espera que ele seja. O futuro nunca é, na maioria das vezes, aquilo que a gente deseja que ele seja. O futuro nos promete algo e acaba nos oferecendo algo diferente. O futuro, a gente pensa que acontecerá algo, depois a gente descobre que acontecerá algo totalmente diferente. E é nessa espera que a gente vive aí buscando, a gente vive aí tentando entender, tentando acreditar, tentando encontrar uma luz que nos dê um pouco mais de segurança e sabedoria para que a gente saiba como agir e como se comportar diante de cada situação. É que nós vamos nos alimentando do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, através de Mateus, começa e Jesus está dizendo para os seus discípulos. E começa dizendo: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Tem gente que tem a pretensão e a arrogância de dizer quando será o fim do mundo. Tem gente que tem, inclusive padres e autoridades da igreja, tem a pretensão e a arrogância de dizer que nós estamos vivendo os piores momentos da humanidade. Quem fala isso porque é um ignorante diante do conhecimento histórico da história da humanidade. Quem fala que o Covid é uma lição de Deus é um ignorante diante do mundo em que nós vivemos. Não estudou nada sobre as pestes do mundo, não entendeu nada sobre o mundo. E se Deus é tão sacana assim de criar um vírus para nos matar, para ensinar o quê? E o que a gente precisa aprender que a gente não está aprendendo? É muito interessante esse discurso hipócrita e falso que nós temos por aí, fruto de ignorância generalizada ou falta de uma reflexão mais profunda, de que pensar que Deus inventou um vírus e que o mundo inteiro programou que esse vírus... Uma vez eu conversei com um padre sobre isso, eu achei muito cômico isso, né?
de que foi combinado, de que a China ia combinar que ia mandar esse vírus para a Europa ia combinar com os médicos, com as funerárias, que tudo ia acontecer, depois vinha para a América, depois vinha para o Brasil, viu? E que iria... É uma mentalidade muito da... Como é que é a expressão assim que se usa assim? É uma mentalidade muito ingênua, viu? Da teoria da conspiração, de que o mundo conspira contra a humanidade, de que existe uma mente universal, de um ser humano, de um grupo que você nunca diz quem são, que está programando o que vai acontecer em todo mundo. Isso não existe. Até porque nós somos um mundo democrático, se fosse assim, seria muito bom que alguém colocasse ordem em muita coisa do mundo. Seria muito bom, seria muito interessante alguém ter a capacidade de organizar o mundo e mandar no mundo o tempo todo. Não existe essas coisas porque as coisas no mundo são muito voláteis, as coisas mudam com muita facilidade. Por isso Jesus diz, ó, ficai atentos, mas ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. E o que importa não vai ser a hora e o momento, o que importa é o que você está fazendo até lá. E o que você está fazendo até lá? E por isso, Jesus, ficai atentos, porque não sabeis o dia e a hora, viu, em que o Senhor virá. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora que o ladrão viria, ele estaria preparado e ninguém iria roubar a casa de ninguém. O ladrão vem na hora que a gente não espera. Por isso a necessidade que a gente tem de estabelecer segurança nas nossas casas, cerca elétrica, câmaras e alarmes e uma série de coisas que estabeleça segurança dentro das nossas casas, viu? Então ele fala assim, olha, se o cara soubesse que hora que a casa dele ia roubar, eu chamaria a polícia, na hora que o ladrão chegasse, a polícia já estava lá. Não é assim que funciona, viu? Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E aí ele conta uma referência. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimentos na hora certa? E aí ele faz essa comparação. Um senhor se ausenta e ele coloca um empregado, viu? E esse empregado ele é fiel e prudente. Quer dizer, ele escolheu alguém que é fiel e prudente para colocar ele como responsável pelos seus bens e cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Porque tem gente que precisa ser cuidado o tempo todo. Tem gente que não pode ser esse empregado que vai cuidar dos outros, porque não tem como cuidar dos outros. Ele precisa ser cuidado. Nós cuidamos aí de 12 famílias e a gente está tentando melhorar isso. São pessoas que precisam ser cuidadas, elas não conseguem cuidar de ninguém. Elas são aquelas pessoas que precisam ser cuidadas. Precisa de gente para dar atenção a elas, precisa de gente para cuidar delas. E aí o que nós temos, viu? E esse empregado tem até a responsabilidade de dar alimento na hora certa. Então é interessante que o Senhor se ausenta, ele escolhe um empregado bom e fiel, viu, e prudente, para cuidar não só dos seus bens, mas dos outros, das pessoas, inclusive de dar comida na hora certa. Comida na hora certa. Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau acha que o patrão está demorando, e já que Deus está demorando, vamos aproveitar a vida, vamos fazer o que a gente quer, pode ser que o patrão volte e o pegue em situação de violência. E o Evangelho termina com uma coisa interessante, o patrão o partirá no meio e o jogará no destino dos hipócritas. Na tradição bíblica seria o seguinte, olha, Deus confia em você, mas não perca a confiança de Deus não, porque se Deus virar as costas para você, você será um nada, você será um ninguém. Você será um ninguém. Deus confia em você, mas não abuse da confiança de Deus, que pode ser que Deus desista de você e vire as costas para você. E aí você será um ninguém, um nada. Você poderá até ter coisas, mas você não terá a eternidade. Você não terá a vida além disso aqui. Você terá isso e nada mais além disso.
e somente isso. Por isso o Evangelho de hoje vai nos colocando essa sabedoria, essa orientação bonita e profunda, em que Deus confia em nós, viu? E pede que a gente cuide do outro. Por isso, estar esperando Deus não é ficar vigilantes no sentido de policiamento, tenho que ir na missa, tenho que me comportar. Não. A parábola quer dizer que você está atento e é vigilante, esperando o Senhor, fazendo bem ao próximo, cuidando das coisas de Deus, cuidando do outro que precisa de você, inclusive na lógica da alimentação. Você espera Deus servindo o próximo e cuidando das coisas de Deus. É isso que o Evangelho quer dizer. Esse será fiel e Deus ficará feliz que o dia que o encontrar, ele está cuidando das coisas de Deus e está servindo o próximo. Então a gente espera Deus servindo. A gente espera a volta de Deus, a gente espera se encontrar com Deus servindo, cuidando e servindo. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê a sabedoria para que a gente continue esperando e sejamos atentos, para que quando Ele nos encontrar, nós estejamos servindo e cuidando bem das coisas dele. Um abraço e até mais.